Por que chove tanto em Florianópolis? Essa é uma pergunta que muita gente que vem passear em Floripa ou que quer morar em Florianópolis ou até mesmo já está aqui morando em Florianópolis se pergunta: meu Deus, como é que chove tanto? Como é que é possível chover tanto nessa cidade? Se você está preocupado com as notícias sobre as chuvas de Floripa, os alagamentos, então esse vídeo aqui é para você. Fica comigo até o final que eu vou explicar o motivo de tantas chuvas e o que acontece de fato na cidade, se você realmente precisa ficar preocupado ou não. Primeiro de tudo, você tem que entender que nessa época do ano é comum chover bastante em Florianópolis. Dezembro, janeiro, até fevereiro é a época que mais chove. E agora, com essas chuvas intensas e muito volume, causa deslizamento, causa alagamento e causa bastante transtorno na cidade, no trânsito e tudo mais. Mas por que, Diego? Por que Florianópolis chove tanto assim? Bom, existem alguns fatores que influenciam nessa quantidade de chuva e eu vou te explicar. Primeiro de tudo é a questão da posição geográfica. Florianópolis se encontra numa posição que é favorável à passagem de sistemas de chuva durante todo o ano, não só exclusivamente na época do verão. E eu posso afirmar para vocês que esse ano de 2022 choveu muito mesmo. Em todos os meses, em praticamente todo o ano, choveu bastante. Então esse sistema, onde a posição geográfica de Florianópolis está posicionado, ele causa a chuva constante durante todo o ano e aumenta na primavera e no verão, que são os meses entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mais ou menos. Outra coisa que influencia é o relevo. Então, o que acontece? Além da posição geográfica, como o mês de janeiro é muito úmido, os ventos trazem a umidade do norte do país, da região da Amazônia, que vai soprando e vai costeando a Cordilheira dos Andes. Chegando ali no norte da Argentina e do Paraguai, tem um sistema de baixa pressão, acho que é assim que fala, que empurra essa massa para a região do Brasil, da região sul do Brasil, e causa instabilidade no clima. E aí, dá-lhe chuva. E, segundo os meteorologistas, esse tipo de fenômenos são os que causam as chuvas que duram mais tempo. Dura 2, 3 dias aí sem parar. Recentemente, aqui em Florianópolis, a gente teve essas chuvas que praticamente foram 48, 72 horas de chuva constante e sem trégua, assim, constante mesmo, chovendo. Não é aquela chuva que dava uma amenizada e voltava de novo, era água que você não acreditava de onde estava saindo, como é possível ter tanta água assim no céu. Pode causar alagamento porque os níveis dos rios sobem e as vias, as ruas não dão conta de drenar toda essa água. Tem um outro ponto que é a Serra do Mar. O que acontece? As águas do oceano, elas aquecem, sobem, o vento empurra para o continente, só que existe essa parede da Serra do Mar, onde as nuvens não conseguem passar, vão se acumulando e aí ali elas condensam e chovem. Principalmente, é um exemplo da cidade de Joinville, que fica literalmente ali no pé da serra. E é uma cidade conhecida por chover demais, ali chove constantemente. Até engraçado, quando você passa ali pela região, você vê os morros gigantes e as nuvens batendo no morro. E lá costuma chover bastante. A Serra do Mar segura as nuvens e faz chover mais ainda. Além disso, a gente também tem os fenômenos, a Laninha, o El Niño, que fazem com que as temperaturas do oceano elas aumentem, elas diminuem e causam instabilidade e provocam também mais quantidade de chuva, normalmente nessa época aí do verão. E essas são as chuvas conhecidas como chuvas de verão, porque elas são mais intensas e são passageiras. E em Florianópolis pode acontecer no mesmo dia chover, fazer sol, chover, fazer sol, chover, fazer sol, de forma praticamente infinita, assim, durante as 24 horas de um dia. E isso é incrível. É muito louco.
Se você está aqui em Floripa, já passou por isso, escreve aqui nos comentários para deixar o seu depoimento de um dia que você passou por isso. E falando sobre o dia a dia, tem o meu Instagram, @DiegoFloripano, que você pode me seguir lá, que lá tem várias outras dicas que vão te ajudar para você que está pensando em morar em Floripa ou vir para passear. Muita coisa bacana lá que eu coloco no meu feed e também no meu story. Além disso, eu também tenho um grupo no Telegram com várias pessoas. Hoje já são mais de 300 pessoas que a gente se ajuda lá trocando dicas, principalmente para quem quer morar em Floripa, especificamente em Florianópolis, com pessoas que querem morar e pessoas que também já mudaram. No grupo tem muita gente que já se mudou e ajuda essa galera que quer, assim como você, vir para cá. Então é só me mandar uma DM lá no Instagram, @DiegoFloripano, e manda lá: Diego, quero participar do grupo do Telegram. Fechou? Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que todos esses eventos que eu citei anteriormente, agora, eles são imprevisíveis. Não tem como a gente adivinhar como que vai estar o próximo feriado do mês que vem. Isso eu recebo umas perguntas sobre isso. Diego, como é que vai estar o feriado do mês que vem? É difícil dizer, não tem como. Assim, existe uma tendência de chover menos no inverno e chover mais no verão, mas não tem como te garantir, nem a previsão do tempo consegue acertar 100%. É difícil dizer se vai chover, se vai estar sol. O que eu posso dizer é que, mesmo com chuvas, essa época do fim de ano, entre dezembro e fevereiro, é mais calor. Mesmo que chova, você consegue, quando sair o sol, aproveitar para ir na praia. Já na época do inverno, faz mais frio e as praias não são assim uma opção viável, porque as águas são geladas, o vento é forte e é difícil a gente conseguir ficar na praia e curtir um dia, né, de calor. Não faz calor no inverno aqui. É bem raro. Para falar que não faz, é bem raro. Mas, Diego, eu preciso me preocupar com as chuvas que estão acontecendo em Florianópolis, essas notícias de quantidade de chuva, de alagamento, de deslizamento? Bom, a minha resposta é que sim e não. Ou seja, depende. Por quê? Vou te explicar o porquê. Isso varia porque Florianópolis tem vários pontos em que causam alagamento. E normalmente esses alagamentos eles acontecem nas ruas, né, de forma geral. Raramente, especificamente para falar melhor, em alguns pontos da cidade que acabam entrando nas casas. Mas o alagamento que acontece aqui é um pouco diferente do que a gente vê em São Paulo, por exemplo, em outras capitais que inundam as casas e entram. Até em algumas cidades do interior aqui, próximo até de Florianópolis, que grandes rios passam no meio da cidade, o nível do rio sobe bastante e aí inunda praticamente vários bairros. Em Florianópolis não tem grandes rios que cortam a ilha, então não sofre tanto com isso. O alagamento acaba sendo principalmente nas ruas. E o que eu recomendo é você, quando for decidir onde for morar, perguntar para a região, para os comerciantes, se especificamente naquela rua em que você deseja morar acontece de alagar. Porque mesmo num bairro, assim, às vezes a pessoa pergunta, no bairro de Canasvieiras alaga? Depende, porque depende em qual rua. Às vezes alguma rua alaga e outras não. Em vários bairros acontece isso. Em pontos específicos de alguns bairros acontece determinados alagamentos. Isso causa muito transtorno, principalmente no trânsito, e aí causa um caos dentro da cidade, que já é complicada a questão do trânsito, né? Mas o que eu indico é você perguntar para o pessoal que mora próximo de onde você vai desejar morar, onde você está pesquisando ou pretende morar, para saber se causa alagamento. De forma geral, raramente, assim, especificamente em alguns pontos alagam as casas. Outro detalhe importante que eu preciso deixar aqui, um alerta para vocês, é que como Florianópolis tem vários morros e tem várias casas nas costeiras, nas encostas,
em inclinações bem íngremes e que pode causar o deslizamento de terra. Isso, de vez em quando, a gente vê, quando chove bastante, algumas notícias que a casa deslizou, desabou e tudo mais. Então, quando você for decidir um lugar para morar, toma cuidado com isso, com as encostas. Se onde você for morar for numa encosta, se liga, fica atento, ou se você for morar próximo a isso, tá bom? Então, é outro ponto de atenção. E, além disso, também um puxão de orelha que vale deixar aqui é que essas inundações frequentes são causadas também pelo fator do homem, ou seja, ocupações irregulares, como eu falei agora, dessas encostas, de morros, de beira de rio, o lixo que as pessoas jogam na rua, questão de saneamento básico. Então, acha que aquele lixo que você joga na rua não vai fazer diferença, não tem problema? Vai entupir vários bueiros aí que a gente passa na rua e vê bueiro entupido e causa alagamento na cidade também. Isso é influência do homem, infelizmente. Não dá para culpar só A, B ou C, mas todo mundo tem que ficar alerta, principalmente numa cidade onde tem tanta natureza e causas e tem esses problemas. A gente não pode ser negligente, tem que cuidar de onde a gente mora, entendeu? Então, se você vem aqui, se liga no seu lixo, cuida, joga no lugar certo, se preocupa com isso, para não dar ruim, não dar BO depois e a gente ficar sofrendo, porque quando chove, pode acontecer, e eu já vi acontecer, os esgotos eles transbordam, vão para o rio, os rios vão em direção ao mar, e aí o que acontece? As praias ficam todas impróprias para banho. E como é que a gente vai curtir o verão depois, as belezas de Floripa? Aí ferrou, né? Não dá. Desse jeito não rola. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso inclusive aconteceu recentemente na praia de Canasvieiras, várias praias do norte da ilha lá, tá imprópria para banho por causa disso. Esgoto transbordou, foi para os rios e foi parar no mar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma coisa legal para curtir, aproveitar o paraíso que é Florianópolis, das belezas naturais. Fechou? Então, se cuida, cuida da cidade, se você for vir, fica com isso na cabeça. E todas essas dicas que eu dei aqui, salva esse vídeo para quando você precisar. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque tem vários vídeos aí para te ajudar, você que quer passear ou quer morar em Floripa. Fechou? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima!